E aí, galerinha, tudo sim? Quis fazer algo diferente hoje, que é pegar a foto dessa casa aí especificamente e tentar reproduzir ela aqui no The Sims 4. Eu já tinha feito mais ou menos o que eu imaginava da estrutura dela, tá? De paredes e fundação. Então eu fui começando só a tentar chegar o mais próximo possível da fundação daquela casa. Então eu comecei com janelas e eu demorei bastante tempo. Esse vídeo vai ficar mais longo porque eu demorei bastante tempo para achar as coisas mais parecidas possíveis com a imagem. Então, essas janelas eu acho que ficou bem parecido com a imagem original, tá? De janelas das laterais, eu não sei, não gostei muito de como ficou. Porém, foi o mais próximo que eu cheguei. Então, no final das contas, eu acho que ficou bem bom, ficou bem fiel. Eu fui fazendo as partes estruturais, então a sacada que tinha ali na lateral. Depois eu vou começar a fazer a sanca, a estrutura lateral ali da casa inteira. Coloquei a escada. Eu fiz. Eu imaginei esta casa um pouco mais industrial, assim. A parte da frente dela me remete bastante a essas casas bem modernas hoje em dia, que elas são mais retas, não tem muita curva, não tem muita coisa. E internamente dela, óbvio, não dava pra ver como que ela era o interno, exatamente da imagem, mas eu gostei de imaginar ela como se fosse um bem industrial, assim, meio loft, mas com poucas paredes, mas ainda com os quartos todos separados e tudo mais. Então, eu já comecei a fazer a estrutura do segundo andar, que eu imaginei que seria 2 quartos e um banheiro, e no final ficou ali um hallzinho, uma parte de passagens. E o terceiro andar seria o quarto dos pais e com banheiro, né? Então, uma suíte e como se fosse uma sala de TV, tá? Uma sala de onde a família se reúne para assistir filmes, tem pipoqueira, tem coisinha de snack, então uma coisa mais assim usual, vai. Tava então colocando todas as janelas da parte das laterais da casa, né? Logo na frente dessa escada principal da casa, eu coloquei um lavabo, né? Um banheirinho pequeno, só com pia e bacio. E do lado eu fiz uma despensa, tá? Para abastecer essa cozinha. A cozinha em si, ela não ficou tão grande. Ela ficou longa, né? Então os armários eles ficaram num tamanho super ok, porém ela não ficou tão grande. Então eu quis fazer como se fosse uma área de apoio a essa cozinha, que seria essa despensa, tá? Finalizei ele o que eu precisava de paredes e tudo mais. Essa daí sou eu percebendo que o jogo tava no modo noite até agora, e eu botei no modo dia pra conseguir enxergar melhor, mas eu não mudei nada, tá, gente? Tava decidindo ali a questão da porta, eu acabei mudando a porta que eu tinha colocado. Esse telhado, na imagem, ele parece reto. Porém, no The Sims 4 a gente não consegue mudar a tintura, a telha em si, sem colocar um telhado. Então eu coloquei aquele que é apenas como se fosse uma chapa, só que o mais baixo possível e foi isso que deu, gente. Não deu pra fazer reto. Eu, infelizmente, não sei fazer. Se alguém souber, pode colocar aqui no comentário como é que faz, tá? Eu tava fazendo as partes de detalhe, né, da parte de fora, então tem como se fosse uma linha que corre ali entre a sacada, né? Como se fosse uma muretinha de madeira. Depois eu acabei tendo que mudar porque não estava ficando muito fiel. Eu achei outro modo de ficar mais parecido, que é exatamente com essa madeirinha é para cortinas, né? Seria a parte de cortinas do The Sims. Porém, eu usei para fazer isso e ficou bem parecido com a imagem, tá? Então eu tenho licença criativa para isso. Coloquei em todas as janelas e na sacada, né? As janelinhas pequenas, elas também tinham esse detalhe de madeira, então eu coloquei nelas também. Fui lá rodando a casa inteira, colocando em todas as janelas possíveis. Essas janelas que eu tinha colocado na frente, eu não tava gostando. Acabei colocando essas que são mais, não sei, me dá um ar mais teatral, uma coisa mais séria, e eu gostei mais, tá? Aí eu tava tentando achar algo que parecesse mais com essa parte da porta, que é um detalhe um pouco maior, como se fosse uma tora de madeira grande. E eu aumentei aqueles mesmos detalhezinhos de cortina, só que ficou maior e ficou. Pra mim ficou perfeito. Eu tirei todo aquele friso que tinha de madeira ao longo da casa, porque eu acho que não tava combinando e não tava ficando parecido. Na casa, então, ali tem apenas uma parte da casa que ela é preta, então eu fiz então um revestimento de madeira, né, preto. E a casa inteira, ela era tipo num tijolinho. Eu não consegui diferenciar se era um tijolinho ou se era uma madeira branca. Então eu acabei deixando o tijolinho mesmo, tá?
Parte de cozinha, eu queria então seguir essa mesma pegada de industrial. Eram armários pretos, né? Pretos com esse acabamento em madeira clara, que eu acho que ficou incrível. Eu gostei muito do resultado final dessa cozinha. Ela deu um pouquinho de trabalho porque eu acho que não ficou com tanto espaço de armazenamento. Então, não armazenamento, mas de bancada mesmo. Para colocar um micro-ondas, eu acabei. Vocês vão ver, eu fiz todo um rebuliço ali pra gente conseguir colocar o micro-ondas, colocar uma pia legal, a pia grande. A parte de fogão eu coloquei na ilha. Eu gosto muito de fogão na ilha, porque parece que tu fica mais próximo, né? Tu tá ali cozinhando e teus convidados ficam na sua frente ali na bancada. Eu acho que dá uma proximidade para as pessoas, né? As janelas que eu tinha colocado ali na cozinha, acabei tirando tudo, porque eu acho que não tava ornando, não tava mais fazendo tanto sentido assim, e já tem as janelas laterais, né? Então, mesmo que ficasse um pouco escuro, talvez, eu acho que tinha bastante iluminação com as outras janelas da casa para não precisar ficar tão abafado, assim, escuro mesmo, né? Coloquei então o espacinho do micro-ondas que eu te falei ali, e essa lateral eu acho que ficou como se fosse um apoio à mesa de jantar. A gente chama de buffet, né? A parte que você bota, ai, talheres que você não usa tanto, pratos, travessas, essas coisas que você usa só de vez em quando mesmo, quando vai usar a mesa de jantar, né? Aproveitei para fazer uma partezinha de bar, né? Que eu acho que ficou bem legal. Esse conteúdo expansivo de bar, ele é incrível, tá? Ele se chama Martini. Eu não lembro quem é o criador, mas ele se chama Martini. E ele vem com esse quadrinho de taças também. Eu adoro ele, eu uso sempre, tá? Eu não sei, eu acho que na minha cabeça eu quero muito ter um bar, e aí eu coloco esse bar em todos os lugares. Na parte de despensa, coloquei esses armários, de janela de vidro, de porta de vidro, que eu imaginei que fosse ali parte de, por exemplo, você botar, ai, taças, coisas assim, mais. Ou talvez uma parte de despensa, onde a gente coloca aquele armazenamento mais grosso de comida, né? Ah, saco de arroz, essas coisas que você não usa tantas vezes ao dia, né? Coloquei, é como se fossem livrinhos de receita. Tava só preenchendo o lugar ali, tá? Não que a pessoa não vai aparecer muito no design em si, mas eu queria colocar algumas coisinhas. Coloquei então a parte de sala, coloquei esse sofá que eu acho ele bem legal, ele é meio modulado e ele me remete bastante a essa pegada meio industrial assim. Essa parte ele é um móvel de banheiro, mas eu gosto muito dele pra usar em sala porque eu acho que fica muito bonito porque ele é aéreo, então tu bota a televisão em cima eu acho que fica muito bonito, tá? Quis colocar um charmezinho ali de luminária, mas depois eu acabo trocando ela por uma mesinha de apoio, que eu acho que ficou bem mais legal. Esses quadros também, eu acho que ornaram bastante com essa vibe de industrial, mas meio goth, porque esse conjunto de quadros, ele tem umas imagens bem daquelas meio creepy, assim, só que de esqueleto, de borboleta, de não sei o que, só que ele é tudo no preto, então eu acho que combinou demais. Eu usei mais de uma vez nessa casa, se eu não tô enganada. Coloquei decoraçõezinhas básicas ali, como se fosse de um apoio de televisão, né? Revistas e plantas. Ali eu fiz essa parte de poltronas como se fosse uma sala de estar ali para os convidados. Ah, você chega na casa da pessoa e tem ali um espacinho para você ficar conversando, jogando conversa fora e tudo mais. Do lado da entrada, que seria, a gente chama de. É uma entry um cabideiro, vai, um cabideiro pra você botar o casaco quando chega em casa. Aqui no Brasil não tem tanto assim, mas nos Estados Unidos tem muito, né? Essa de você chegar e colocar os casacos, sapato, essas coisas ali logo na porta de entrada. Nessa mesma parte ali, então, das poltronas, coloquei livros, como se fosse um lugar confortável para você sentar, ler um livro, do lado desse janelão que. Vamos imaginar que tem uma vista muito bonita pro lado de fora, tá? Coloquei essa parte de essa única parede que ficou sobrando ali das escadas, eu quis fazer como se fosse uma parede única de tijolinhos, que eu acho que ficou um detalhe muito legal no final das contas, tá? E essa mesma parede de tijolos, na televisão inteira, né? Nessa parede de televisão, que eu acho que deu um detalhe muito legal. Eu baixei esse conteúdo de vinil, que eu acho que combinou bastante, né? É uma estante e os vinis ali pendurados. Ele vem com uma vitrolinha também, mas eu não lembrava, eu acho que teria ficado legal nessa decoração também. Coloquei a parte do banheiro, né? O banheirinho de apoio ao primeiro andar. Que eu fiz ele bem básico, mas acho que ficou bem charmoso, assim. Eu gosto desses lavabos bonitos. Eu acho que chama atenção e é uma coisa simples, né? É uma coisa de decoração na casa das pessoas. O espelho bonito, essa pia eu acho magnífica, tá? Mas eu acabo não usando muito porque ela é muito grande.
as plantinhas básicas e um quadrinho desse de plantinhas, que eu acho bem legal. Acho que dá um detalhezinho legal. E eu acabei esquecendo, mas depois eu volto para fazer o papel de parede, que eu não tinha colocado ainda. Só uma plantinha de apoio ali, e um tapete, e o banheiro está pronto. Coloquei a parede de. Uma parede só em destaque, né? E as outras mais neutras. Eu gosto de fazer isso em um ambiente meio pequeno, porque acho que todas as paredes pretas ia ficar estranho. Como tinha a parede de destaque de tijolinho, coloquei o resto da casa num tom mais neutro, assim, de bege, né? Pra não brigar muito com a parede de tijolinhos, né? Fui pro primeiro quarto, que eu imaginei que seria uma adolescente, tipo assim, uns 16 anos. Que, sei lá, uma síndrome de Wandinha, uma coisa meio gótica, meio vocês não me entendem nessa casa, ninguém me entende nessa casa, mas ainda com cores. Então eu coloquei o verde, né? Essa paleta de verde mais escura. E eu fiz uma coisa que eu nunca fiz, que é usar armários de cozinha para um armário de roupa. Ninguém sabe o que que tem aí dentro. Então, eu imaginei e eu achei que ficou bem legal, tá? Ficou bem gótico, como eu imaginei essa personagem. E eu acho que ele não ficou pesado, ele não ficou parecendo que era uma cozinha. Então, no final das contas, eu gostei demais. Quero usar em outras situações, tá? Coloquei decorações bem básicas ali, porque eu imaginei que essa adolescente fosse assim, eu não gosto de nada, e eu não quero nada no meu quarto, quero tudo limpo. Então, coloquei só uma almofadinha com a poltrona, né? E uns quadrinhos no final. Esse quarto seria o quarto do menino, eu imaginei uns 13 anos, vai, aquela época que eles gostam de jogar videogame, então eu imagino ele, tipo assim, jogando, sei lá que jogo que esses jovens jogam hoje em dia, mas eu imaginei algo assim, tá? Mas ainda mantendo um pouco da fase de criança dele, então eu coloquei jogos, né, tipo jogo de tabuleiro, coloquei uns livros que eu imaginei vai que ele gostasse de ler história em quadrinhos, coisas assim, tá? Que remetem mais à infância também, junto. Fui decorando mais ou menos também numa paleta do azul, né? Como se fosse cada quarto com uma cor assim diferente, mas ainda também remetendo muito ao preto do resto da casa. Coloquei um computador de apoio para ele jogar os joguinhos dele, né? E eu gostei que eu fiz a parte de pôsteres, então como ele gostasse de algumas bandas, aquele início de ser fã de algo, né? Eu acho bem legal essa fase da adolescência e coloquei um tapete. No final, eu acho que esse tapete ficou muito colorido, mas eu gostei até, tá? Acho que ok. Voltando pro quarto da menina, eu fiz só a parte das paredes que eu tinha esquecido. Coloquei também aquela parede de tijolinhos, porque acho que ficou bem legal, combinou. E a parede do menino coloquei tudo num tom de azul mesmo, tá? Esse banheiro, que seria o banheiro das crianças, eu fiz também tudo naquela pegada em preto, mas com a pia um pouco diferente, tá? Coloquei uma pia única, por mais que eu acho que para dois adolescentes, acho que uma pia dupla seria melhor, mas vamos supor que esteja assim desde que eles nasceram, então ficou assim mesmo, tá? Coloquei ali então a pia, uma plantinha, o bacio e um apoio de estrutura ali para colocar produtos de cabelo da menina e essas coisas de pasta de dente, escova de dente, tá? Algumas decorações ali na parte do corredor e esse banheiro fiz só duas paredes ali em destaque, tá? O resto eu botei em branco. Essa parte que seria, então, a sala de cinema, uma coisa assim para a família inteira se reunir e assistir alguma coisa bacana, tá? Imaginei um sofá bem confortável, daqueles bem fofos, assim, que a galera deita e ele meio que te abraça, então, mais confortável possível. E uma mesa de apoio para colocar aquelas besteirinhas. Então, eu pensei, uma pipoca, uns jarrinhos para você colocar suco refri, qualquer coisa que a pessoa fosse tomar. E os quadros de cinema, que eu sempre quis usar esses quadros e eu nunca usava. Mas eles são muito legais, eles remetem a filmes reais, né? A suíte dos pais, então, eu quis fazer ela mais básica, assim, eu diria, mais sóbria, vai, sem tantas cores, sem muitas decorações, porque o pessoal adulto é sem graça, né? Então, não tem muita decoração. Eu acabei, acho que nem quadro eu coloquei, porque as paredes elas foram todas com armário. E eu fiz uma penteadeira, que eu acho que ficou bem legal, a penteadeira da mãe, né? Entre aspas. E ficou bem bonita, porque eu tenho um conteúdo expansivo que tem coisas de joalheria. Então, tem brincos penduradinhos, tem coisas de maquiagem. Então, deu pra ficar bem, uma decoração bem legal.
O que eu imagino de quarto de uma mulher adulta, vai, com uma penteadeira. Você coloca ali as suas bijuterias, seus perfumes, seus ouros, todas as suas coisas ali junto, né? Então eu vou colocando todas essas coisas junto, né, nessa mesma penteadeira e já parti pro banheiro, né? Esse banheiro eu quis fazer então pia dupla, banheira, como toda mulher deve ter. Eu sempre quis ter uma banheira no meu quarto. É sempre um sonho, eu ainda vou ter. Então eu fiz tanto banheira quanto um chuveiro de apoio, né? Porque essa banheira não tem chuveiro. Coloquei a pia dupla e o espelho duplo também, porque ninguém merece ter que ficar disputando espelho com seu marido, né? Coloquei o bacio inicialmente preto, mas eu achei que não ornou, então eu botei ele branquinho mesmo. Algumas coisinhas de decoração, de toalha, porta-toalha e um tapete no final, tá? Eu gosto muito desse tapete, eu acho ele muito bonito. Coloquei o papel de parede, essa meia parede de tijolinhos pretos e meia parede de tijolinhos brancos, que eu acho que ficou bem legal, tá? Pra ficar um ambiente um pouco mais assim, cinema, coloquei as paredes pretas. O que não ficou, acho que ficou bom porque tem bastante janela, então ele não fica pesado assim, vai. E um cantinho ali, como se fosse um cantinho pra leitura, um cantinho de descanso, o que você quiser colocar. Tinha esquecido de colocar a roupa no closet, então eu tava ali só completando com a roupa. E a parte que eu mais gostei de fazer, que foi essa parte de fora. Eu fiquei, juro pra vocês, muito tempo procurando. Eu não sabia exatamente o que eu estava procurando, mas eu sabia exatamente o que eu queria, que era esse pergolado com as folhas, com plantas e tudo mais, pra ficar meio coberto, mas também não 100% coberto. Lá no fundo eu coloquei como se fosse a parte de você projetar filmes, que eu acho que ficou muito legal. Essa parte de mesa coberta e para os adultos também se divertirem, coloquei ali uma parte de bar, né? Plantinhas, que eu imagino que essa mãe plante temperos, alguma coisa ali fora. E assim, no geral, ele ficou assim, tava arrumando os pequenos detalhes de cor, de tudo mais. E fiz um pequeno zoom para vocês verem como tava ficando, né? Coloquei essa parte que eu tinha esquecido, coloquei só uma estante com livros e um detalhezinho, uma decoraçãozinha assim básica. Parte de cortinas que eu sempre esqueço de colocar, mas nesse caso, eu não sei se eu devia ter colocado, porque elas estavam todas fechadas. Essa cortina ela fica ela fecha em determinado horário do dia, mas né, pelo jogo normal não ia dar pra ver. Esse ficou o final, o resultado final, mudando alguns detalhes ali. E assim ficou ela no final. Obrigada, galera.